Recording in progress. Boa noite, gente. Que alegria a gente estar aqui. Que saudade de vocês. Que bom ver os rostinhos de quem eu tô vendo por aqui. A Beth também voltou. Coisa boa, Beth. Que bom. Rosana, Cíntia, a Márcia chegando. Márcia, muito agradecida por ter dado conta aí de tudo isso semana passada. Agradecida. Janete também está aqui, a Leila, a Marta, que estava falando com ela agora um segundo também, tudo junto, né, Marta? Falando tudo junto. Simone, a Bea, a Aline, que coisa boa, gente, que lindo. E a Carla comentando aqui, eu sei que tem gente com a câmera fechada e tá tudo certo. Só realmente agradecer os rostinhos que eu tô vendo, mas também outras pessoas, a Carla apareceu aqui. Estou muito contente da gente estar aqui junto, estou cheia de histórias desse tempo intenso ali com as mestras búfalas. É óbvio que tudo isso continua, eu estou encamando o Caio agora. Sério, de querida, que bom que você está aqui. Eu estou em Camanducaia agora, o Vitor está em Cunha, a Thay, que também faz parte desse grupo e que por vezes está aqui com a gente, está em Brotas nesse momento. E assim a gente está cada um em um lugar e cada um servindo de uma forma, como a própria Márcia, que está no Rio e estava também colaborando com a missão, tocando todas essas coisas daqui, e vocês que estão também em oração e conectados, e alguns de vocês que estiveram, inclusive, presencialmente, como a própria Marta que estava comentando agora há pouco. Então, é muito bonito ver esse coletivo e essa força e como a gente é capaz de coisas grandes quando a gente se une. Quando a gente está sozinho, de novo, tem muita limitação no que a gente consegue fazer, mas quando os grupos se unem, realmente emocionante. Eu tenho muitas histórias desse tempo e acho que com o tempo, cada uma delas vai conseguir encontrar palavra, porque muitas delas ainda estão a nível de sensação e não necessariamente, Ju, que coisa boa que você está aqui, que alegria. Essas experiências, elas não estão necessariamente em um lugar, a Beth comentando do livro, pois é, elas ainda não chegaram num lugar de clareza mental, elas estão no meu coração, me atravessando muito, e não foram só as mestras búfalas que me emocionaram, as pessoas me emocionaram muito, especialmente porque nesses transportes a gente varou a noite, e cada vez que a gente fazia o transporte, todas as vezes, foram 4 transportes, a gente teve sempre algo aconteceu totalmente imprevisível. Algo que realmente testou a gente emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Na terceira viagem, quando a gente chegou no Vale da Rainha, a gente teve uma questão ali bastante forte de um mestre bezerro que tinha caído, o mestre bezerro búfalo. E a gente estava, eu lembro que eu agachei no pasto e fiquei encostada num poste de eletricidade no pasto e abaixei um pouco a cabeça para tentar me recuperar. E foi uma questão de segundos, eu dormi. De segundos, eu baixei a cabeça e acordei caindo, ai meu Deus, e todo mundo de uma certa forma, de uma mesma, todo mundo entendendo o que estava acontecendo. Então é muito bonito ver como a gente se supera no serviço e mesmo com sono, com fome, porque não era nada que tinha muita coisa planejado, as pessoas se unem e o bom humor das pessoas também, mesmo com essa dificuldade. Eu lembro a Kátia, que eu não sei se está aqui, a Catalina da Débora, nesse último, também no terceiro transporte. A gente, quando foi fazer a soltura, como a fazenda é muito grande, a gente vai de carro de uma hora de um lugar para o outro. E quando a gente foi para fazer a soltura, então a gente foi de carro. E quando ela saiu do carro, ela saiu com o IPVA dela pago na mão,
Mimosa. Eu falei, o que que é isso? Ela com IPV apagado. Eu falei, bom, tudo bem. Foi bom que eu não ri muito, porque no dia seguinte eu joguei minha carteira no lixo, então tá tudo certo. Ou seja, eu tive que voltar 60 quilômetros e, pela graça da deusa, estava ainda no lixo e eu pude pegar a carteira de volta junto com o envelope de doação que tinham dado e que a Lara e a Marcela tinham pedido para eu, pelo amor da deusa, tomar cuidado com o envelope. Foi tudo pro lixo. Então já estou rasgando dinheiro, gente. Chegamos nesse ponto. Então, enfim, mas é muito bonito ver, ou seja, outra vez, como a gente mesmo desafiado e com todas essas questões que vão acontecerem, que mexem tanto com a gente, ainda assim existe tanta graça e principalmente nessa união. Então, estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente fala das mestras búfalas, a gente pensa muito na questão do que foram os maus tratos, e os maus tratos foram feitos por humanos, só que aquela foi uma classe de humano que está em regeneração, tanto quanto nós, porque a gente não pode esquecer que a gente está no mesmo tempo e espaço, e mesmo assim, a gente tem relação e exemplo de seres humanos incríveis que estão no planeta aqui e agora, e muitas vezes de forma anônima. São pessoas que estão dividindo com a gente a fila do pão, não são pessoas que estão flutuando em cima da terra. E pessoas que inspiram a gente absolutamente nesse cotidiano, um cotidiano que se torna heróico e glorioso graças a pessoas como vocês. Pessoas, outra vez, que a gente pode dizer, ou seja, somos pessoas anônimas caminhando por essa sociedade, mas cada um de nós de posse é um poder pessoal muito bem canalizado e dirigido para que o outro se beneficie. Então, foi muito bonito, tem sido muito bonito, e aos poucos eu vou compartilhando essas histórias todas. E algo do que, sim, Beth, esperança fortalecida. E algo disso tudo que eu ainda estou verbalizando, dessas sensações e dessas percepções, foi em função desses traslados todos, porque tudo isso teve um custo muito alto e um custo que, num primeiro momento, especialmente porque a gente saiu de Cunha e saiu ainda com dívidas de Cunha do caso dos mestres bezerros, em Cunha a gente está. E como que é que, ao mesmo tempo, a gente opera isso? E óbvio que no racional a resposta é não. Eu lembro que, inclusive, a Célide me fez essa pergunta, eu ainda não respondi para ela, Célide, porque ainda estou com muitas mensagens atrasadas e quero tomar o tempo para responder isso com calma. Então, racionalmente, a resposta é não. Só que quando vai para o coração, é uma outra resposta. E a gente tinha a opção de responder realmente pelo racional. Quando foi pelo coração, como era muito ligado a um propósito, eu percebi que o propósito tomou conta. A única coisa que o propósito precisava saber da gente é se a gente estava disposto a ir adiante. E a partir da hora que a gente falou sim, esse propósito se manifestou. E aí, dentro de todas essas sensações e reflexões, e por isso que eu quis trazer esse tópico aqui, eu trago dessa questão do que é um sonho nosso e do que é uma. Graças, Célide. A gente já vai conversar muito. O que são esses sonhos pessoais, esses lugares que são desejos vãos da nossa existência, e o que são chamados para um propósito que a gente não pode assinar o nosso nome. Porque eu não sinto que o Vale da Rainha pode assinar esse novo tempo para as mestras búfalas. Eu sinto que a gente foi usado para um propósito que é das mestras búfalas, um propósito muito forte delas. Elas são mestres animais muito poderosos, muito espirituais, e não que os outros não sejam, mas, por exemplo, quando a gente chega perto de um mestre cavalo, a gente tem verdadeiramente a sensação de estar com um terapeuta. Quando a gente chega perto de uma mestra vaca, a gente realmente sente que a gente está com um meditador ao lado, porque ela é uma mente tranquila. Então, facilmente a gente também consegue aquela paz. A paz diferente da que de um terapeuta dá para a gente por conta da cura. Não sei se faz sentido, mas entende? São diferentes acessos para a paz. Quando a gente chega perto de uma mestra búfala, essa paz, ela não vem necessariamente de uma cura, ela não vem necessariamente de uma mente tranquila de meditação. Essa paz vem da aceitação das polaridades em nós, de força e gentileza, por exemplo. E isso é muito forte, porque geralmente a gente tende a ir para um ou ir para outro. E na presença delas, de toda essa força, de toda essa potência, e ao mesmo tempo de tanta gentileza, de tanta bondade, a gente se vê realmente aceitando situações adversas com uma mesma mentalidade, a tal da equanimidade que falam para nós. E tanto mais ali é dita. Então, outra vez, é uma forma diferente de chegar nessa paz. E elas, por que eu digo que elas têm um propósito delas mesmas? O Oriente aponta para nós que esses mestres animais com chifres são geralmente mestres animais que conseguem trazer do universo forças superiores e ancoram essas forças aqui na Terra através dos cascos.
estando na presença delas, é inevitável, simplesmente de estar na presença delas, o meu coração acelera. Algo em mim treme, mas treme no sentido de vida. Sabe quando a gente está muito cheio de vida, acontece alguma coisa e tem uma tremedeira que não é nem medo e nem algo que você está, de alguma forma, desfalecendo, é uma tremedeira de um pulso de vida que vem. Essa é a força que elas têm. E algo também foi muito bonito de ver nessas diferenças todas. Olhei agora aqui para a Marta, que está com a câmera aberta, e ela esteve em Brotas. Quando a gente faz essa. Em Brotas, elas estavam muito zumbis, com a alma para fora do corpo ainda. E conforme elas foram chegando perto dos pastos, e eu vi isso também sobre os nossos próprios sonhos, né? Esses sonhos que estão aliados a propósito. Quando a gente estava tocando elas, ou seja, da área de desembarque para a área aonde elas verdadeiramente vão viver, que são os pastos com riacho e tudo isso, elas iam tipo, tá bom, agora vocês querem que eu caminhe para lá, ótimo. Quando vocês quiserem que eu vá para lá, então eu vou para lá. Mas uma coisa de, tá bom, você tá mandando, eu sei que eu não tenho como fugir, vocês fazem da gente o que vocês querem, um lugar muito resignado. E aos poucos elas começaram a ver o pasto. E aquilo foi de uma emoção que quem estava ali da equipe fazendo tudo isso e ajudando, e até porque o sono também coloca a gente, derruba muita coraça. Então a gente fica mais sensível naturalmente, porque não tem energia para se defender ou para estar um pouco distante, tudo fica muito à flor da pele. Mas cada um de nós, em algum momento, vendo essa cena, chorou de soluçar. Chorou de soluçar, um choro incontrolável, quando a gente via aquela alma voltando para o corpo e aquele olhar, que era aquele olhar de, ah, tá bom, vou aqui de novo, vou aqui de novo. E de repente aquele olhar que toma conta, que é um olhar vivo, que é o que acontece com a gente quando a gente deixa de viver aquela vida de vontade inferior, de sonhos pessoais, os sonhos pessoais que são só a nossa casa, o nosso carro, a nossa viagem, e quando a gente começa a viver sonhos que, na verdade, são sonhos da própria vida, que tomam conta da gente em forma de propósito para que a gente sirva. Então, a gente sente que acende. E esse aceso nelas, de alguma maneira, acende também em nós, assim como a gente, quando está aceso, acende outros. Porque quando a gente está perto de alguém aceso, aquilo de alguma forma não convida a gente o tempo inteiro, a gente para de estar naquele lugar, já tá bom, é para ir para lá agora, vai para cá agora, tá bom, eu vou para onde você quiser, porque na verdade eu não sei mais onde eu estou indo mesmo, então não tenho chance. E quando acende isso, é como uma chama que vai realmente encostando, inflamada em outra chama, e tudo queima. Então, esse propósito que é a vida durar, que é um propósito que não é do Vale da Rainha. Não é um propósito que alguém de nós pode levantar a mão e falar, esse é o meu propósito. O que a gente pode fazer contagiante, exato, Beth, o que a gente pode fazer, suponho eu, humildemente, é quando isso tudo vem dizer, nesse não é o meu propósito, mas sim o propósito que eu sirvo, quando a gente se dedica a isso. Então, deixa de ser algo que o meu ego tenta limitar e definir para algo muito maior que eu e que, inclusive, faz com que eu encontre outros que também não têm esse propósito, mas como eu humildemente servem, como nós humildemente servem esse mesmo propósito. E aí, essa força espiritual delas de aceitar esses polos. E realmente, ai, que bom que a Mar está aqui também. A Mar participou de muito de tudo isso. Que bom, Mar, feliz que você está aqui. Quer dizer, a câmera está fechada. É a Mar, sim, tá aqui, tá aqui, tá com a câmera aberta. Por um segundo eu falei, ah, que bom que você tá aqui, Mar, que você participou muito. Eu falei, se for outra Marcela, que tá como Marcelas iPhone. Bom. Então, sentir tudo isso, participar de tudo isso, é algo que vai renovando a gente, para que a gente mesmo vá chegando em lugares nossos que estão acesos. E desses lugares acesos, outras pessoas também se acendem. E isso é muito bonito. Agora, outra vez, quando a gente fica no nosso sonho, ou seja, só em alguma coisa de que aonde elas mesmas estavam em certo ponto, de que o sonho delas era simplesmente o quê? Era chegar e ter alguma coisa no coxo, ou ter alguma água para beber dentro daqueles tonéis que eram absolutamente. Era algo que cortava o nosso coração, até porque era por uma bomba d'água que puxava de um poço, e aquele poço que. Então, era tudo de uma forma artificial, fabricada pelo homem, não tinha uma natureza, e elas gostam de água corrente, elas são especialmente boas nesse contato e encontrar essa água, e essa água que são as emoções também. Então, não é curioso para mim que justamente elas consigam trazer essas emoções em nós também, essa sensibilidade em nós. Então, é algo realmente que toca muito a gente.
Mas, outra vez, sair desse lugar da vontade inferior e ir para uma vontade que é superior, algo que toma conta da gente. Então, gostaria de colocar aqui para nós, enquanto reflexão, o quanto a gente tem sonhado, vivido e trabalhado simplesmente para coisas para nós. Porque noto de uma maneira muito triste que muitos de nós têm se empenhado simplesmente para satisfazer os próprios sonhos e não servir coisas que são maiores que a gente. E aí é óbvio, como é tudo muito limitado, a gente acaba se sentindo muito infeliz, muito cansado. Quem aqui nunca se sentiu muito cansado? É algo que eu escuto frequentemente de pessoas que estão vivendo uma vida só para elas mesmas. E ao passo, quando eu vejo pessoas no serviço, eu fico olhando e falo, gente, de onde tira tanta disposição? Hoje eu vi a Marcela me mandou um vídeo que ela estava pulando corda, não sei quanto tempo, eu contei 10, até chegar no 10 eu já estava caída aqui de cansaço. Eu falei, gente, como pode essa menina estar sem dormir? Pelo menos, eu estou contando já umas 3 semanas que a Marcela não dorme. Eu falo, meu Deus, como... Então, é curioso como quando as pessoas estão conectadas a propósito, como aquele propósito dá força. E quando a gente está vivendo a nossa vidinha pequenininha de vontade inferior, de sonho pessoal, dormir às 10 horas por noite, a gente acorda indisposto. A gente acorda cansado. A gente sai da cama falando, nossa, eu preciso dormir mais. Nossa senhora, estou indisposto. Não aguento. E quando as pessoas estão movidas por um propósito, é como se aquele propósito desse vida para elas. E isso eu noto observando esses círculos de serviço, que de alguma maneira eu faço parte. E olho e fico absolutamente extasiada. E aí noto que quando a gente está nesse sonho pequeno, a vida fica pequena também. E aí a gente se cansa fácil, aí a gente desiste. Aí aquela coisa de todo dia acordar, fazer a mesma coisa, daí você fala, não, mas eu não posso sair porque eu tenho o boleto da casa própria, são 30 anos de financiamento que eu fiz, e que bom que você tenha a tua casa própria, que maravilha, ou seja, isso é um privilégio no mundo de hoje. Só que se guiar para ter só isso é pequeno. E aí é a hora que outra vez a nossa vontade é tão inferior, os nossos sonhos são tão pessoais, que não existe disposição, não existe olho aceso, não existe uma emoção, um emocionar-se, um comover-se. É a hora que a intuição não fala mais, porque quando a gente chega nesse ponto, é muito provável que a intuição já tenha gritado com a gente, para a gente desviar o caminho. Só que a gente não desviou, por quê? Porque a gente tem medo, afinal de contas, a gente depende de dinheiro, afinal de contas, eu dependo dessa profissão, afinal de contas, se eu sair, o meu marido, o meu filho, o meu pai, o meu alguém, minha mãe, vão me rejeitar de alguma maneira, então não, então eu vou ficar aqui. E a gente fica, mas a gente não fica vivo, a gente fica meio morto. Agora, outra vez, e se a gente perde esse medo e realmente tem a coragem de servir alguma coisa que vai alimentar a gente e que vai prover para a gente e que vai operar milagres que a gente vai testemunhar? Milagres que, de outra forma, a gente absolutamente só leria e contaria, quem sabe, como uma fábula de um outro tempo, que absolutamente não acontece hoje. Então, eu quero fazer a pergunta para nós, para que cada um de nós responda se a gente está vivendo a base de sonho pessoal ou se a gente está vivendo à mercê de propósitos impessoais. Ou seja, propósitos que beneficiam seres que a gente nem conhece. Se a gente está vivendo de tal maneira que a gente está se colocando à disposição para uma cura planetária e regeneração planetária. Ou se não, a gente se prendeu em lugares onde a gente deseja isso. Mas quando a vida realmente chega perto da gente e fala, vamos, a gente, só um minutinho que eu ainda tenho que arrumar a mala, porque eu não tenho certeza que eu coloquei aquela camiseta branca que eu gosto muito. E aí a vida passa, e às vezes para ela voltar a fazer esse convite para a gente, demora anos. E a gente fica naquele desejo de falar, eu gostaria tanto de servir, eu gostaria tanto de ir, eu gostaria tanto. Só que, na verdade, não é que a gente gostaria, é que a gente não teve a coragem de ir. E eu quero incitar aqui para nós essa coragem, a coragem de ir atrás do propósito, que clama no coração. E, ao mesmo tempo, a gente rejeitar que a vida seja esse sonho pequeno que beneficia só a gente. Esse lugar de vontade pequena onde eu zelo só pela minha felicidade. Porque essa minha felicidade não me faz feliz. E todo mundo que me indica esse caminho de felicidade, eu olhando com atenção, essas pessoas não se mostram felizes. Muito pelo contrário, elas se mostram condenadas. E muitas vezes, na própria condenação delas, elas incentivam que outras sejam condenadas para que elas mesmas possam viver em paz na prisão que elas construíram para elas.
Então, quando alguma dessas pessoas me inibe a gente para seguir os nossos propósitos, essas pessoas estão falando para nós, por favor, não vá, porque se você for, eu vou me dar conta que eu fui um covarde. E às vezes essa fala vem da nossa mãe, às vezes essa fala vem de uma pessoa próxima que a gente ama, mas que não se questionou, que não teve a coragem de soltar essas margens do rio para absolutamente fluir nessa correnteza e testemunhar esses milagres que sim trazem dificuldades, que sim trazem desafios, que sim são difíceis. Hoje a gente passou aqui por um encaminhamento e um plantio que totalizaram em 2 plantios. Aí eu fico olhando, eu digo, será que isso é fácil? Não, não é fácil. Agora é bonito. É bonito a gente poder viver servindo alguma coisa, que outra vez teve uma passagem rápida hoje aqui durante o encaminhamento dessa mestra égua, que foi resgatada há algum tempo, e ela quebrou a bacia de um jeito, quebraram, na verdade, né, na tração, que não calcificou. Então ela ficava solta, com o tempo ela foi perdendo o eixo dela e um dos ossos de dentro começou a perfurar os órgãos, ela começou a ter sangramento. E aí, para ajudar, ela começou a cair, quando ela caía, esse osso pinçava ela por dentro. Então, uma coisa bárbara, uma vida absolutamente, ou seja, algo que a gente precisa sempre respirar fundo e se questionar que vida a gente está vivendo e que a gente está fazendo para os mestres animais. Ela estava muito irritada. E quando eu cheguei hoje aqui para fazer essa cerimônia, para estar junto nesse encaminhamento, o veterinário que estava presente não era o Dr. Maurício, que o Dr. Maurício está tentando alguma coisa como que fala quando a gente vai de um lugar para o outro? Sem enfim, o Dr. Maurício está manifesto agora em 600 quilômetros ao mesmo tempo, não sei como ele está fazendo isso, mas enfim, tá? Entre Brotas e Cunha, e aqui veio um outro veterinário, um veterinário que há muito tempo trabalha com a gente, mas de uma forma um pouco mais, não tão estreita como o Dr. Maurício, não tem tanto entendimento da missão. E depois do encaminhamento dela, quando ela ainda estava nesse processo, ele queria ver o que estava na perna, ele queria pegar a perna dela e sacudir a perna dela. E eu tive que realmente ter uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais forte com ele, de falar: olha, se você ficar cutucando ela, vai ser difícil para o espírito dela sair do corpo. Além do que, esse é justamente o local de trauma dela, ela sente dor aí. Chega, basta, para. Então, é tanta insensibilidade que a gente vai colocando, é tanta ausência da gente mesmo, ausência da gente mesmo, às vezes, muitas vezes, da gente mesmo se posicionar como o que não é. Mas essa pessoa está vivendo a missão dela? Não, ela está vivendo o sonho dela, não é a missão de amparar o mestre animal, é o sonho dela de ser veterinária. Então, ela tem esse sonho e ela agora servir o propósito de usar a veterinária como um talento pessoal para que a vida prospere é outro lugar. E é isso que eu quero colocar aqui para nós como exemplo, é isso de olhar para nós e falar, eu sirvo um propósito ou eu apenas coloco os meus talentos para que eles sirvam a mim em lugares pequenos, em lugares insignificantes, em lugares que para frente eu não me orgulho, porque ainda é tempo da gente mudar, ainda é tempo da gente... Eu vejo que muitas pessoas colocam para mim, não, mas se eu fizer isso, eu perco a segurança que eu tenho hoje. Que segurança em nome da deusa você tem? Qual é a segurança que você tem? A gente está iludido quando pensa que tem alguma segurança. A segurança que a gente precisa ter é essa que vai debaixo da pele, da gente confiar na gente e confiar no que o coração da gente fala. Essa é a segurança que a gente precisa ter. Além disso, a segurança que o mundo oferece é uma segurança que é ilusão. Então, as correntes que amarraram os nossos pés por livre e espontânea vontade são correntes que a gente mesmo prendeu. E aí, enquanto a gente está preso nas nossas ilusões, como que é que a gente consegue fazer o serviço de tirar outros seres das prisões que nós colocamos através das nossas ilusões? Ilusões como, por exemplo, precisamos de proteína, vamos matar mestres animais. Ilusões que absolutamente não correspondem com a verdade, mas que a gente, dentro das nossas prisões e de não conseguirmos nos libertar, também aprisionamos outros. Prisões como não, para que eu vença na vida, outros não podem vencer. Então, ou seja, eu pressuponho que para eu vencer, que para eu ser feliz, outros têm que perder.
Será que esse é o modelo de vida que a gente quer? Porque ainda é tempo de mudar. E se a gente aceitar esse desafio de mudar, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser usada para espaços maiores do que ela tem sido usada até aqui. E aí, outra vez, a gente se comove. A gente se comove em perceber que o sono pode ser vencido de alguma maneira, momentaneamente. A gente se comove ao ver a força que existe quando pessoas se unem, despojadas de ego, despojadas dessas vontades pessoais pequenas, e simplesmente se colocam e falam, é o que precisa fazer agora, então vamos fazer isso agora. É bonito de ver pessoas se esforçando, inclusive, para não caírem nelas mesmas, nas falácias e falências que cada um carrega. É impressionante ver como ainda existe graça, bênção, milagre disponível quando a gente aceita colocar as nossas mãos na obra. Então, se você está vivendo uma vida onde o teu sonho, de alguma maneira, está sendo boicotado pela vida, pensa se esse sonho é teu ou se ele faz parte de um propósito. E pensa nesse exemplo desse veterinário. Enquanto a gente usar o sonho, o nosso talento, para justificar alguma coisa que é só nossa, a própria vida vai impor limites. Ao passo de que quando a gente abrir mão do que é pessoal para avistar algo impessoal, então o que acontece é que a vida favorece. Favorece por quê? Porque não é mais para um, é para muitos. E nesse caso, muitos que são favorecidos terminam ainda por favorecer tantos outros. Então, outra vez, pergunta para você, porque talvez você tenha um sonho, você diga, Patrícia, eu tenho esse sonho de ser terapeuta, mas eu não consigo ser terapeuta. Veja se esse é um sonho teu ou se de fato é um propósito. Porque talvez a vida esteja falando para você que esse sonho, que de alguma forma existe a ligação de servir o outro, está mais ligado a um apego seu de querer ser alguma coisa que a vida está falando, eu preciso de você de outra forma. Só que como você ficou preso ou presa ali, então a vida não consegue te usar dessa outra maneira. Então, percebe, ou seja, qual é o lugar que você mesmo se travou, que eu mesma me travo, quando eu sonho algo que é importante só para mim. Como veterinário, que para ele era importante mexer no pé da égua naquele minuto. Aquilo era importante só para ele, não era importante para ela. E muitas vezes a gente, nos nossos talentos, coloca para fora, ou seja, tudo bem, ele vai beneficiar outro, mas o que está movendo a gente é a gente. E aí, muitas vezes, a vida diz, alto lá, eu preciso te travar um pouco aqui para te alinhar. E às vezes a gente pensa que isso, gente, é maldição. Às vezes a gente pensa que isso, na verdade, é uma punição. E, na verdade, o que pode estar acontecendo é uma educação. E sim um aspecto pedagógico da vida de ensinar para nós qual é o caminho. É curioso nessa história toda, e de novo, tem muitas coisas que ainda estão circulando longe do meu racional ou de uma consciência, mas espaços variados da história terminam numa linha mais verticalizada do que horizontal, fazendo parte do meu raciocínio em relâmpagos. Então, de novo, não tenho a história completa ainda. Mas eu recordo que em Cunha, a gente ficou muito tempo passando por uma situação muito difícil, que a gente não, com os mestres bezerros, que a gente não conseguia terra. Todas as terras que a gente procurou não davam certo. E ao mesmo tempo, enquanto a gente procurava essas terras, a gente não tinha mais dinheiro para comprar silagem, porque era um absurdo de silagem. E a gente se perguntava, gente, mas o que está acontecendo? Quando veio o resgate das mestras búfalas, a gente entendeu. Se a gente tivesse pego qualquer uma daquelas terras, a gente não poderia ter pego as mestras búfalas. E o que parecia ali ser algo que estava fechando o caminho, na verdade, para frente abriria o caminho. Então, não era uma maldição, era uma bênção sendo preparada para a gente, não. A gente estava lá sofrendo, você já vai, fica tranquilo, de algum jeito vocês vão passar por isso. Eu não acreditava que a gente ia passar. Francamente, em alguns momentos eu achei que não ia acontecer. Agora, de alguma forma, o divino fez de um jeito de falar: tá bom, segura aqui, agora vamos para cá, porque o plano é dele, não é nosso.
Então confia, se entrega para esse divino, porque esse divino vai operar na tua vida. E aí a alegria que a gente tem, misteriosamente, não é a alegria do sonho que a gente realizou, mas é a alegria do propósito que a gente serviu e de ver como outros seres se beneficiaram. Então usa os teus talentos, embora eles sejam importantes para você, para o outro. Usa da tua vontade de curar para que a vida direcione você para as curas que através de você possam ser operadas. E não para as curas que muitas vezes a gente vê na nossa mente que de alguma forma a gente pode ser usado para elas. Porque é a vida que vai determinando quando a gente sai, a gente cede, a gente solta as margens do rio da vida para onde a gente deve ir. Agora, enquanto a gente está ali querendo controlar, é a hora que, de novo, o propósito fica resumido num sonho pessoal. A missão fica pequena simplesmente para que a gente fale da gente mesma. E a vida, ela está implorando, principalmente nesses tempos, para que o que é só eu, mim, meu, possa ser aniquilado. E o que é altruísta, o que tem empatia, o que de alguma forma move compaixão, o que destitui o nosso ego, enfraquece o nosso ego, possa prosperar. Então, aqui outra vez, o que é desejo pessoal, o que é de alguma forma importante só para você, entrega para a vida. Oferece no altar da vida o que é importante só para você. E deixa a vida pegar aquilo e devolver para você de uma forma que aquilo seja importante para o outro. O que quer que seja. Para que assim você seja usado no que ela solicita e não aspire ser usado naquilo que você quer. Percebe a diferença? Hoje, no encaminhamento dela, da mestra Súria, também por um lampejo de momento, eu pensei nisso. Como eu não gostaria de estar ali. Como eu não gostaria. Ela começou a se debater muito no final. Ela chegou a torcer a cabeça dela em direção ao bumbum dela e a gente teve que usar de força para colocar a cabeça dela no chão para ela não se machucar nesse momento. Eu coloquei ela no chão, fiquei segurando ela pela cabeça e rezando, mantrando. Ela foi se acalmando. O mestre querubim, o outro mestre cavalo, foi resgatado há pouco tempo, colocou a cabecinha entre as tábuas e ficou ali olhando como quem diz, eu também estou aqui, eu também no meu jeito estou colaborando. E o quanto eu não gostaria de fazer aquilo, de verdade. O quanto eu poderia pensar em tantas outras formas de estar servindo a missão. Mas não é o que a gente quer. Então serve você como a vida te solicita. E confia que essa vida sabe. E mesmo que a gente passe pelos desconfortos, o que eu consigo falar para vocês é que o desconforto do que deve ser feito é um desconforto que a gente consegue viver. Agora, o desconforto de fazer o que não deve ser feito é um que geralmente amarra o nosso espírito pela eternidade. Que esse seja o nosso tapas, que esse seja nosso voto de austeridade. Tá no desconforto da missão, com o peito aberto. Eu agradeço vocês por estarem aqui, por essas reflexões todas e por entrarem em contato, principalmente com a egrégora das mestras búfalas. São muitas e é uma história muito forte. Entrem em contato nas orações de vocês com elas. Entrem em contato com essa força espiritual delas. Entrem em contato com essas polaridades que muitas vezes a gente, para ser forte, deixa de ser amável. Para ser amável, a gente pensa que não é forte. Entre em contato com esses extremos que fazem parte do inteiro que a gente é. E eu tenho certeza que elas falarão ao coração de cada um. Elas, assim como as estrelas falam com a gente, assim como as águas falam com a gente, assim como cada ser fala com a gente. Ana comentando alguma coisa, vou ver se tem mais algum comentário por aqui. A Ana sim, foi muito emocionante. A gente vai fazer outras lives. A partir dessa semana eu vou estar anunciando de pessoas que estiveram, pessoas que fazem parte dessa família Seva, família do Vale da Rainha, e que estão ligados a esses momentos de presença física mesmo, nesses locais, e que podem falar um pouco mais a respeito das experiências.
Então, deixo aqui minha gratidão e espero que essas palavras possam inspirar a gente para a gente seguir um caminho que é maior do que as nossas ambições pessoais. Precisa conseguir trazer outros, precisa tornar a vida o serviço, precisa trabalhar na obra, o que o Espírita fala da caridade. A gente precisa estar disposto ao serviço, e o serviço nem sempre é o que a gente quer ou espera, mas ele é o que precisa ser feito. Esse é o Dharma, é isso que a gente vai ver continuando no Mahabharata e na Bhagavad Gita, que Krishna pede para Arjuna, para fazer o que deve ser feito. E não o que ele não tem medo, o que ele quer. E curioso que na Bhagavad Gita também é algo para a gente pensar e ver, que aqui a maioria está nesse estudo também, quando Arjuna, ele não quer lutar, não é porque ele não é preparado. Então, quando a luta se apresenta, a gente tem o preparo. A questão toda é que ele se confunde, ele fica confuso no ego dele. Mas não é que ele não tem o preparo. Isso também é uma mensagem subliminar dali, que muitas vezes quando a vida pede para a gente fala, não, não sei fazer. E aí você começa a fazer e vê que dá para fazer. Então, a questão não é o despreparo. A questão é a gente falar sim para a vida. Sim para o propósito, sim para a missão, sim para o amor, sim para o perdão. A gente não. A gente fica de novo. A vida passa e fala: o propósito está aqui. A gente fala: só um minutinho que eu tenho que me arrumar. Mas eu estou te preparando há 15 vidas. O que, que você precisa mais? E aí é a hora que passa. E quanto tempo mais para a gente recuperar? Então o tempo é agora. Que ninguém se negue ao serviço, a esse propósito, à missão, ao que é superior, ao coração, ao amor. Graças a cada um. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna. Fechar os nossos olhos. Trazer a nossa respiração para um campo de consciência, onde a gente consiga inspirar e expirar conscientemente. Conscientemente significa sem os trancos e solavancos, sem prender o ar, sem criar ritmos, ou melhor, destruir ritmos dessa mesma respiração. Conscientemente para que ela possa ser cíclica, para que ela possa exercitar inclusive a nossa musculatura, para que ela, na expansão da caixa torácica, ative o cardíaco. Respirando profundo e entrando em contato com você. Com você, não o que você pensa, mas com o que você sente. Sente o peso do teu coração e procura liberar dele o suficiente para que o peso dele seja o peso de uma pena. Para que ele não carregue o peso da culpa, do arrependimento, da vergonha, o peso da vingança, da raiva, o peso da hipocrisia, a hipocrisia de saber o que fazer e se negar a fazer. Navega no teu coração e encontra ali nesse espaço, através da tua terceira visão, o altar, aonde você pode se debruçar para fazer as tuas orações, enquanto ali nesse mesmo altar, no teu coração, que é um portal para o grande mistério,
seres das alturas, teus mestres, mentores, teus anjos, teus santos, teus guias, teus orixás, teus professores, tuas professoras, as parteiras e benzedeiras, mestres animais de poder, seres das alturas, possam se manifestar. E ali nesse altar, nesse portal sagrado do teu coração, na presença divina dos seres que te guiam e auxiliam a tua jornada na Terra, entrega nesse altar os teus sonhos pessoais, as vaidades, os caprichos, o que diz respeito somente ao teu mundo, entrega. E a cada momento que você entrega, realiza o espaço que cede no teu coração para acomodar o que o divino pode entregar para você. Então, cedendo uma vontade inferior de algo que beneficia só a você, um espaço é criado para que o divino, ali, na sinceridade da tua doação, possa entregar para você o chamado para participar de um propósito, de uma missão. Debruçado no altar do teu coração, na presença dos seres que te guiam, você nota que muitas vezes o chamado e o sonho compartilham das mesmas ferramentas, ou seja, os teus talentos. Teu talento pode ser falar, escutar, fazer algo. Você tem um talento, você tem muitos talentos. Quando o ego comanda, os sonhos usam dessas ferramentas para beneficiar a si próprio. Quando o ego vai a serviço do coração, do mistério e do propósito, esse propósito, mistério e coração usam dessas ferramentas para que outros seres além de você sejam beneficiados. Portanto, realiza que existe em você, em cada um de nós, essa pista para o serviço, para o propósito e para a missão. Mas percebe com acolhimento que muitas vezes nos perdemos no caminho, usando essas ferramentas e esses dons apenas para benefício próprio. E compreendendo, portanto, que as ferramentas são as mesmas, mas que o uso é diferente. Se coloca à disposição, para que então você entenda que não são os caminhos que estão fechados, mas sim a vida que sábia espera um momento correto para te oferecer um caminho distinto do premeditado, um caminho que não tem segurança, um caminho que tem desafios, um caminho que absolutamente é desconfortável, mas que vai permitir que a tua alma, que o teu espírito se mantenham vivos, pulsantes, vibrantes, que teus olhos permaneçam acesos e que você consiga sustentar a tua coluna ereta até o fim dos teus dias, sem sucumbir ao peso dos teus ombros de responsabilidades que te soterraram no colo dessa mãe divina que é a Terra. Quando você, quando eu, quando cada um se distancia dos chamados do coração. Nesse altar sagrado do teu coração, onde agora você debruçado está.
Entrega o que só diz respeito a você. Porque a vida é impessoal, grandiosa, zela pela vida que continua independente das formas. E dessa forma te relembra que a tua forma é ilusão. Portanto, em vez de se apegar nesse refratário que tranca momentaneamente a água de um oceano cósmico, pele para dentro, que você possa se identificar com a água em si. E assim perceber que essa água quer tomar conta de você. Para que a tua identificação como tigela, como refratário, desapareça. E para que essa água, tomando conta de você, essa água desse oceano cósmico, possa fluir através de você. E dessa forma que fluam bênçãos através de você. Que fluam graças através de você. Que a vida flua através de você. Sem um impeditivo que cada um coloca, quando identificado com a forma e não com a essência. Tendo se despojado, entregado nesse altar, colocado sobre ele, o que é pessoal, se permite ser tomada pelo senso universal da força dessas águas, que além de serem você, te movimentam também, em emoções e em fluxo, em vida. Recupera aqui o contato com o teu propósito, o que você chama de teu e que na verdade é o propósito que você serve. Talvez esse propósito exija de você coragem, discernimento, desapego. O que quer que ele exija, confia. E segue os caminhos do teu coração. E entende esse coração como portal do universo inteiro. E caminhando esse caminho, de posse dos teus talentos, convocado, convocada para uso desses talentos, para serviço para os demais. Encontrar a paz de quem faz o que deve ser feito. E nessa paz, e nesse altar, a luz da presença divina dos que te amparam na jornada. Aqui invocamos seres desse plano e de qualquer plano, que servindo apenas sonhos pessoais se desconectaram de missões, de propósitos, seres que nesse momento acordam cansados e que esse cansaço, que também é espiritual, vai causando deficiência nas células, somatizando doenças em corpos outrora saudáveis. Aqui são convocados esses seres que adoeceram no corpo ou no espírito pelo cansaço que o espírito, a alma sentem de viver uma vida que não é dela, dessa alma que não é dele, desse espírito. Aqui invocamos os seres que, como mestras búfalas em desastre, saíram do corpo e hoje caminham sobre esse mundo debaixo dele e além dele, como zumbis, por não terem mais contato, por não saberem mais encontrar o altar do próprio coração, onde podem se despojar do que é pessoal para receber no espaço criado o impessoal,
a missão e o propósito, e cada ser é convocado a servir, a atuar como obreiro de uma obra universal e sentir-se recompensado não pelo benefício para si, mas por ter gerado benefício para o outro. Aqui são invocados os seres que tristes, deprimidos, os seres que pensam impotentes, porque contam apenas com suas forças, seres que, distanciados do propósito, não realizam a força e o poder divino que podem existir através de cada um de nós, quando nos conectamos ao propósito e nos negamos aos sonhos e vontades inferiores. Aqui são invocados esses que andam nesse momento, sem ver graça, encantamento nem milagre na vida. Seres em qualquer corpo, qualquer espécie, em qualquer tempo, encarnados e desencarnados. Esses seres são invocados aqui. Esses seres que têm o coração com o peso distante de uma pena e que hoje se autodestroem em somatizações, desespero, desesperança. Esses seres são invocados aqui, nesse campo, para que sejam tratados, para que sejam vistos, para que sejam, de uma maneira incompreensível, tocados pelo poder da oração. Com esses seres invocados, com os seres que te guiam em presença espiritual nesse campo. Aqui também são invocados os seres que guiam essas pessoas, esses mestres animais, essas mestras pedras, essas mestras florestas, esses mestres seres. Aqui são invocados para que possam, nesse momento, atuar através do campo, acessando esses seres, para que a esperança seja renovada, para que a força seja renovada, para que o discernimento seja aplicado, para que o ser volte a acender no próprio peito a chama que é do coração, que é o próprio fogo no altar desse mesmo coração, que queima todos esses espaços pequenos de vontades inferiores e de sonhos pessoais. Para que então, tomados por algo mais amplo, maior que esse próprio, possam outra vez se encantar com a vida, sendo veículos para milagres que carecem acontecer para benefício dos seres. Aqui são invocadas linhagens do Oriente, comando estelar, mestres animais de poder. Aqui são invocadas legiões do astral, colônias espirituais que trabalham para benefício da evolução. Aqui são invocados os seres que nesse momento, através desse campo, podem auxiliar para que esses perdidos de si mesmo, tomados nas ilusões do eu, mim, meu, possam nesse momento sentir a chama do coração se acender, ainda que seja da responsabilidade deles, que essa chama permaneça acesa. Para que esses perdidos pelo caminho, perdido nas ilusões do ego, que pensa apenas em si e que defende a vitória em cima da derrota dos demais, para que esses possam oferecer a vitória para os demais, sentindo que venceram simplesmente por terem participado da luta que acontece dentro, para se vencer a si próprio e fazer da vida algo bom para outro e não para si. E dessa forma, com esse campo, tendo invocado esses seres que vagam dessa forma pelo mundo, e esses seres que vêm a esse mundo para auxiliar a evolução, esse campo formado, esse coração em paz, essa coluna firme e centrada, na presença de tudo que é misterioso, profundo, sensível e forte. Aqui damos início às nossas orações. Que esse fogo no altar queime
o que já não serve o novo mundo. Porque esse novo mundo vem chegando com a força de um novo amanhecer, se detendo em nada. Que esse novo amanhecer, que essa chama no teu coração, que a força e potência dos seres aqui nesse campo, auxiliando a evolução, e que a elevação dos que hoje se perdem em si mesmos possam representar para esse campo e através de nós alento, força e esperança, para que se possa apreciar o despontar desse sol, dessa clareza desse mestre, dessa nova era, nessa nova terra, através de novos humanos. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras, que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos curar. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha.
Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. E aqui especialmente sentindo a força das mães divinas, das mães que, a despeito de cansaço, continuam para os seus filhos. A exemplo da mãe divina que a Terra é, que continua resiliente, sendo palco de evolução para seres. A luz de cada mãe divina que fale ao coração de cada um agora. Que cada coração, não só nesse círculo, mas nesse campo, compreenda da força e da amorosidade, do que é possível ser feito através de cada um que se dispõe a amparar outros seres. E que assim, dessa maneira, se despoje outra vez do pessoal, para dar espaço para o impessoal. E trabalhe de tal forma que o trabalho diário se torne, seja serviço. E dessa maneira que a felicidade seja a felicidade do outro. E que o caminho seja o que apontar o coração. Eu agradeço aqui cada ser que faz parte desse campo. E cada pessoa, especialmente, que faz parte desse círculo aqui agora. Que a nossa união possa beneficiar seres. E que qualquer mérito dessas orações e das nossas reflexões possa ser doado a quem hoje precisa, para dar um passo distante do egoísmo, a caminho do altruísmo. Namastê. Abrindo os olhos. Aqui meu agradecimento por cada um, por todos. E amanhã nos encontraremos de novo para meditação e para reflexão. Eu fico aqui muito feliz de rever vocês e da gente poder fazer parte de algo que fala com o nosso coração, que fala com o nosso espírito, que ao mesmo tempo faz com que a gente estreite laços entre nós e possa se sentir fortalecido, fortalecida nessa estrada que a vida é. Que a gente possa se sentir fortalecida, inclusive para se negar ao medo, às inseguranças, a tudo que previne a gente de se entregar para um caminho espiritual. O caminho espiritual ele é muito bonito, mas ele é muito exigente também. E ele exige especialmente das nossas vontades inferiores, para que a gente abra mão delas e possa servir o que é superior, o que é vontade do divino. Que a gente consiga. Minha gratidão, meus beijos e feliz de rever todo mundo de estar aqui outra vez. Até amanhã. Boa noite.